Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo de Israel. Aqui falaremos sobre os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização, como também os costumes, as tradições e a cultura milenar judaica. E também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Nós estamos em meio à celebração de uma festa muito importante, uma festa bíblica que é muito significativa para os judeus, como também para os cristãos. Estamos falando a respeito da Páscoa ou Pêssar, né? E para falar sobre esta festa tão importante, sobre esta festa tão significativa, nós contamos hoje novamente com a presença da Suzana. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Para aqueles que não conhecem, a Suzana, ela faz parte da equipe do Instituto Tzadik e ela já esteve aqui gravando conosco outros programas que você pode conferir aqui no canal da IPP TV. Suzana, vamos falar sobre essa festa importante, tanto para judeus quanto para nós crentes. Vamos definir, antes, né, de entrarmos nos conceitos históricos e bíblicos, sobre o conceito, a definição, o que significa Páscoa? Bom, Páscoa vem, como você já falou, da palavra Pessah, que significa literalmente passar por cima ou passar por sobre. E de acordo com Êxodo 12, né, a Páscoa ela significa tanto a passagem do Senhor, trazendo o juízo sobre os deuses do Egito e a execução, o anjo da morte ali passando por cima e sacrificando os primogênitos, como o cordeiro. Lá o versículo 21 de Êxodo 12 fala sacrificai-me a Páscoa, que seria sacrificai-me o cordeiro, e também o memorial, né, a recordação que o Senhor ordenou que Israel fizesse todos os anos a respeito do que foi a passagem do Senhor sobre a terra do Egito, que é o que a gente fala da festa de Pêssar, que é o que se comemora todos os anos. E o que foi esta festa ou a Páscoa no Egito? Bom, se a gente observar a cronologia da libertação do povo do cativeiro, a gente vai centrar ali na última praga, né? Faraó estava com o coração muito endurecido e o Senhor falou, olha, agora você vai juntar o povo porque eu vou trazer juízo sobre todos os deuses do Egito. E como é que eu vou fazer isso, né? O anjo da morte ele vai passar e vai executar todos os primogênitos do gado, dos animais, dos habitantes, juízo sobre toda a nação do Egito. Mas vocês, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão separar um cordeiro. Como vai ser? O sacrifício desse cordeiro, vocês vão passar o sangue, vocês vão passar na porta. Mas tem um ritual que vocês vão seguir. Então, assim, a primeira coisa que o Senhor estabelece é que assim, esse evento vai ser tão importante para vocês que esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, dentro desse primeiro mês do ano que vocês vão contar daqui para frente, no dia 10 desse mês, né? Com antecedência, o Senhor fala para eles, vocês vão se preparar. Então, no dia 10, vocês vão separar um cordeiro. Como é que tem que ser esse cordeiro? Esse cordeiro tem que ser um cordeiro macho, adulto, de 1 ano, sem defeito. Esse sem defeito é sem nenhuma deformidade física, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma mancha, sem nenhum arranhão, perfeito em todos os sentidos, né? E vocês vão examinar esse cordeiro do dia 10 até o dia 14. No dia 14, no crepúsculo do dia 14, no entardecer do dia 14, o que vocês vão fazer? Vocês vão sacrificar esse cordeiro, né? Sacrificar minha Páscoa. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão colocar nos umbrais, no batente dos lados da porta. E esse sangue, o Senhor diz, esse sangue vos será por sinal, né? Então, quando eu passar sobre a terra do Egito e sacrificar os primogênitos, aqueles que estiverem dentro da casa, que tem o sangue, serão poupados. E vocês que estarão dentro da casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão comer a carne desse cordeiro. Vocês vão celebrar
a Páscoa do Senhor. Né? E como é que vocês vão comer? Vocês vão se preparar, porque vai ser a última refeição de vocês no Egito. Então, vocês vão comer como? Com sandália nos pés, cajado na mão, lomo cingido, quer dizer, preparado para sair, vão comer apressados, porque vai ser a última ceia de vocês, a última alimentação de vocês no Egito. Né? E quando vocês saírem dali, vocês vão celebrar perpetuamente, vão comemorar. Então, existe uma separação entre aquele evento, né, porque o Senhor passou sobre a terra do Egito e trouxe juízo sobre a terra do Egito, e aqueles que tinham o sangue, que estavam cobertos com o sangue do cordeiro que foi sacrificado, foram poupados, e o memorial, que é celebrado todos os anos, que é para recordar o que o Senhor fez. Né? Em Êxodo 13, depois o Senhor diz, olha, vocês vão celebrar isso todos os anos, por quê? Porque eu tirei vocês da terra do Egito com mão poderosa, e vocês vão relembrar que vocês eram escravos, e eu tirei vocês com braço forte. E isso vai ser estatuto perpétuo. Então havia ali um juízo, né, estabelecido pelo próprio Deus, e havia a necessidade da morte substitutiva, né? Um cordeiro Já e é um uma sangue figura. que estaria ali fazendo parte ali desse momento, e o sangue que tinha um papel preponderante ali, né? Porque era o sangue que era o sinal e que Exatamente. os livrariam da morte. Isso. Né? Se a gente pegar a passagem de Êxodo, a Páscoa, ela é um conjunto. Ela é o cordeiro, ela é o sacrifício e ela é o juízo. Porque o passar por cima, ele é literalmente isso. É o Senhor trazendo juízo sobre o Egito. Então, aqueles que estavam cobertos pelo sangue não foram julgados, não foram sentenciados. Mas aqueles que não estavam cobertos pelo sangue receberam juízo. E é isso que o Senhor chama Israel a relembrar todos os anos. Porque eu livrei vocês do juízo que caiu sobre a terra do Egito e livrei vocês do próprio Egito. Perfeito. Então você falou aí que o Senhor instituiu em Êxodo 12, e você também citou aí o memorial que deveria ser celebrado ano após ano, de geração em geração. Qual que é a diferença desta Páscoa, dessa festa celebrada, deste memorial, com a instituída em Êxodo 12? E em relação também à Páscoa cristã, qual que é a diferença e as similaridades? Tá. O evento lá da passagem do Senhor, da libertação de Israel no Egito, foi um evento único. Quer dizer, eles eram escravos e o Senhor passou uma vez só, né, e sacrificou os primogênitos e libertou o povo. Foi um evento único. Nunca mais eles comeram daquela maneira, de forma apressada, com o cajado nas mãos. Aí o Senhor falou, olha, agora todos os anos vocês vão fazer, como estatuto perpétuo, vocês vão celebrar isso aí, vocês vão fazer um memorial. Então já é diferente. O texto de Levítico 23, quando o Senhor ratifica isso, estabelece as festas, ele estabelece que eles iam celebrar o Pêssah entre as tardes. O Pêssah lá, a Páscoa de Êxodo 12, foi um evento único. No final da tarde eles comeram apressados, o Senhor executou o juízo e eles partiram. A festa já faz parte de um compêndio maior, de um bloco das 7 festas que o Senhor deu para Israel, dentro de um período que eles tinham 3 vezes por ano subir para Jerusalém. O primeiro bloco, que compreende 3 festas, que é Ázimos, Primícia e Pêssah, né, está ali dentro. Então, entre as 2 tardes de 14 de Nissan, o que são essas 2 tardes? Lembrando que o dia judaico ele começa numa tarde e termina numa tarde. Então, a Pêssah, a Páscoa, ela é celebrada entre essas 2 tardes. A primeira tarde, quando começa o 14 de Nissan, os judeus começam a comer os pães ázimos, o pão sem fermento. Né? E essa festa ela dura 7 dias. O Pêssah é um evento de um dia só. Então, na primeira tarde de 14 de Nissan, eles começam a comer os pães ázimos. Na segunda tarde, que é no final do dia 14 de Nissan, eles comem o cordeiro, que é sacrificado entre as 2 tardes. Né? Então, assim, isso é celebrado todos os anos como estatuto perpétuo. Trazendo para nós, para Jesus, para a igreja, quando o Senhor estava celebrando a sua última Páscoa, né, e a gente vê ele ali com os discípulos sentado, ele estava na primeira tarde de 14 de Nissan. Né, ele estava quando se reuniu com os discípulos para começarem a comer os pães ázimos. Então, Jesus chega para os discípulos lá, estão sentados à mesa, e ele toma o pão e ele fala, olha, esse é o meu corpo partido por vós.
eles ainda não tinham sacrificado o cordeiro. Então ele toma o vinho e fala: esse é o meu sangue vertido por vós. Né? O que Jesus está falando ali? Olha, sabe, da mesma forma que teve um cordeiro que foi sacrificado lá no Egito para que houvesse a libertação do povo, para que o juízo de Deus não caísse sobre o povo de Israel, eu sou o cordeiro que, como a Bíblia fala, como João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o cordeiro que vai ser sacrificado em favor de vocês, para tirar o pecado de vocês. Então, do mesmo jeito que o sangue, né, nas portas era a cobertura e o Senhor ia passar por cima, o sangue seria o sinal para que o Senhor não executasse o juízo, o sangue derramado de Jesus seria o sinal, né, que cobriria para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Então Jesus está ali sentado com os discípulos e fala: olha, este é o meu corpo partido por vós, esse é o meu sangue vertido por vós. Né? E aí depois ele continua, não só ele fala que ele vai ser o sacrifício, como ele também fala: olha, todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem, vocês vão fazer isso em memória de mim. Né? Do mesmo jeito que o Senhor fez lá no Egito: olha, isso aqui eu vou trazer juízo, eu vou libertar vocês e vocês vão celebrar isso todos os anos, que eu livrei vocês com mão poderosa. O Senhor está falando a mesma coisa. Falou: olha, eu sou o cordeiro que sou sacrificado em favor de vocês, para que o juízo de Deus não venha sobre vocês. E vocês vão relembrar disso todos os anos. Então, em relação a isso, nós podemos não somente celebrar a Páscoa, como também nós celebramos esse memorial todas as vezes que nós celebramos a ceia nas nossas igrejas. E essa é a conexão, ali dentro do evento da Páscoa judaica, onde nós recordamos o que Deus fez na liberação do povo do Egito, o Senhor traz para nós, como igreja, um novo significado, lembrando da libertação que ele exerceu, ali na cruz para todo aquele que nele crê. Então, a Páscoa, nós podemos dizer que é morte, é sacrifício. É o sacrifício, é o derramamento do sangue. Apenas fazendo aqui uma recapitulação, e até traduzindo alguns termos que a Suzana aqui apresentou, quando ela fala lá o bloco das 3 festas, Pessah, ela já falou que significa Páscoa. Depois ela falou também festa das primícias, ou Habikurim, era a festa dos primeiros frutos, que deveria ser levado diante do Senhor. E dos pães ázimos, o pão sem fermento, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês também a respeito dos pães ázimos, a respeito dos pães sem fermentos, e vamos mostrar para vocês também, que hoje os judeus chamam de matzá. Nós temos algumas similaridades em relação à Páscoa instituída no Egito e também celebrada, ao longo do período da história bíblica. Inclusive você até citou, essa última Páscoa, quando Jesus vai celebrar junto com os discípulos, ele fala, vai até tal lugar, fala para os discípulos, para preparar a Páscoa, e lá se encontrará com tal homem, com tal pessoa. Você vê que há toda uma preparação, já mostrando que era diferente daquela primeira Páscoa, que era tudo muito rápido, tudo com pressa, porque eles estavam saindo, Ou seja, memorial daquela que nunca mais existiu da mesma forma. E quais são, então, essas similaridades, porque também o texto de Colossenses nos diz que os sábados, as festas, eram sombra das coisas que viriam. Então, eu queria que você colocasse para nós aí quais são essas similaridades. A gente já conversou sobre algumas, A primeira, que é um evento único, que foi a passagem do Senhor sobre a terra do Egito, Um evento único, a crucificação do Senhor Jesus. O derramamento de sangue ali, a cobertura para aquele que crê, o derramamento de sangue aqui, a cobertura para aquele que crê. Um memorial. Depois, um memorial que o Israel celebraria todos os anos, e celebra até hoje, reconhecendo o que o Senhor fez naquele dia, um evento único e uma recordação todos os anos. Aqui nós temos também um evento único e uma recordação todos os anos. O evento único da crucificação do Senhor e a recordação daquilo que ele fez em nosso favor. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comer, todas as vezes que beberdes. Até que eu venha. Até que eu venha. Como um memorial do que tinha acontecido com Cristo. Exatamente, do que tinha reconhecido na cruz, do que tinha acontecido na cruz. Mas não somente isso, A gente pode olhar, lembrando que Pessah é o cordeiro também, Não é só o evento, não é só o passar por cima, Pessah é o
sacrifício, é o passar por cima, Pessa é o evento, mas Pessa quando eu falo evento, o memorial, mas Pessa também é o cordeiro. Então, a gente vê em todo o Novo Testamento Jesus sendo chamado ou associado ao Cordeiro, né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já está ligando Jesus com o Cordeiro de Pessa, o Cordeiro Pascal. Que Paulo diz em 1 Coríntios, exatamente. Né? O Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Exatamente. Existe outro versículo que fala que Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Porque ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso cordeiro. Fosse resgatados com o sangue do cordeiro, sem mácula. Então, todas essas associações estão fazendo alusão ao cordeiro. Exatamente. E existem similaridades entre o cordeiro de Pessa e Jesus como cordeiro, né? Era um cordeiro macho, quer dizer, um homem, de 1 ano, adulto. Jesus era um homem adulto. Foi sacrificado, morto, né? Sem defeito, né? Foi examinado, né? Separado sem defeito, foi examinado. Jesus não tinha pecado, ele foi examinado e não foi achado pecado nele. Porque o cordeiro, lá em Êxodo 12, deveria ser guardado no 10º dia, né? Isso. E ser imolado no 14º dia. Exatamente. Entre esse período, nesses 4 dias, era para que os israelitas pudessem examinar para ver se tinha algum problema, porque não poderia ser sacrificado. Isso, algum problema que não era aparente. Esse exame foi feito na vida e na pessoa do Senhor Jesus também. Ele foi feito, né? Jesus, diante dos fariseus, ele disse, ele perguntou, quem pode me convencer de pecado, né? O que ele estava querendo dizer? Algum de vocês pode apontar algum pecado, né? Ou quando o episódio com a mulher que foi pega em adultério, quando ele fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e as pessoas forem embora, quando ele olha e fala para ela, nem eu te condeno, ele quer dizer, olha, eu poderia te condenar, porque eu não tenho pecado, mas eu não vou te condenar. Foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, conforme Exatamente. E no final de tudo, né, nesse processo de exame do cordeiro, Pilatos, na figura da autoridade, né, que era a autoridade competente para executar a pena capital, né, Pilatos disse diante de todo mundo, olha, eu não encontrei culpa nele. Eu não encontrei. Né? Então, assim, Jesus ele foi sacrificado como um inocente, sem mácula, né, sem culpa, sem mancha. Examinado pelo povo, examinado ao longo de toda a sua vida pelo povo, pelas autoridades, Sinédrio, e pelos Roma. Grupos religiosos e por Roma. Que era, e a questão de Roma era a autoridade final de quem poderia executar a pena capital. Então, assim, Jesus foi achado sem mancha, sem mácula. E dentro dessa figura do cordeiro, porque a palavra lá é completa, ela tem uma ideia de perfeito, né? Tinha a ideia de que ele não podia ser coxo, ele não podia ter nenhum defeito nos ossos, ele não podia estar faltando nada. Em Êxodo também, depois, mais para frente, fala explicitamente que nenhum osso poderia ser quebrado do cordeiro. Isso, existe uma profecia messiânica que fala que nenhum osso do Messias seria cortado. E aí a gente vê o cumprimento dessa profecia, que até na morte ele teve os ossos preservados, né? Porque a crucificação era um processo a morte por crucificação era um processo doloroso, era um processo longo, então era um costume romano no final do dia quebrar a perna dos condenados para que a morte fosse acelerada, né? Mas Jesus ele entregou o espírito dele, né, ao Pai, e ele morreu cedo. Antes dos soldados chegarem. Então, quando os soldados foram examinar, ele já havia falecido. E outro detalhe importante de ser lembrado é que, vamos lembrar que o sacrifício do cordeiro ele era feito entre as 2 tardes, entre a tarde que eu comia o pão ázimo e entre a tarde que eu comeria o cordeiro. Né? O sacrifício ele é feito entre as 2 tardes. Então, o sacrifício de Jesus ele foi feito entre essas 2 tardes. Né? Na hora que os sacrifícios eram feitos no templo, que seria o equivalente às nossas 3 horas da tarde, o Senhor estava entregando, falando, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus ele foi imolado, né? Literalmente ele entregou a vida em favor dos nossos pecados na hora que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Então, se o povo de Israel recebesse Jesus como Messias, né? O texto de João diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Se o povo de Israel, os judeus, crescem que Jesus era o Messias, era para, naquele dia, eles falassem, olha,
o nosso Cordeiro Pascal. Nós não vamos fazer sacrifício hoje no templo, porque o nosso Cordeiro Pascal será imolado hoje, Jesus, o Messias, o nosso Cordeiro. Porque foi justamente em 14 de Nissan, que para Exatamente, entre as nós, duas tardes. Nissan, dentro do calendário judaico, né? Trazendo para o nosso calendário entre março e abril, às vezes cai em março, às vezes cai em abril, e Jesus foi sacrificado exatamente no dia da Páscoa, cumprindo todos os requisitos, né? Que eram todos os critérios para que um cordeiro fosse imolado. E é fantástico Derramando o sangue dele e essa trazendo similaridade. cobertura. Porque a ideia da Páscoa é essa. Quando eu vejo a Páscoa no Egito, eu vejo vários conceitos que depois são explicados quando o Senhor entrega a lei, sendo aplicados ali e que depois são aplicados em Jesus. Lembrando, como você mesmo falou, Colossenses fala que ali são sombras, figuras do que viria. O que é que viria? Jesus. Né? Então eu vejo o conceito da expiação, da redenção, né, uma vida por outra vida, depois a lei deixa, todo o sistema de expiação da lei deixa claro que sem derramamento de sangue não há redenção, né? Então, eu tenho o derramamento de sangue para redenção, eu tenho uma vida por outra vida em substituição, né? E eu tenho a cobertura, porque o sangue cobre o pecado. Muito bem. Bom, os judeus eles continuam celebrando a Páscoa até os dias de hoje, né? E como que os judeus celebram a Páscoa? Queria brevemente apresentar aqui para vocês um pouquinho, né? Dar um pequeno extrato, um pequeno resumo. O Seder de Pêssar, ou a ordem de Pêssar, ou a celebração que é feita entre os judeus, pode ser no próprio lar, pode ser numa sinagoga, pode ser dentro de um hotel, em qualquer lugar, né? Então reúne-se a família e ali em volta de uma mesa, eles vão passar ali cerca de 3, 4, 5 horas, né, contando a história do que foi a saída, a libertação do Egito, e depois eles têm uma refeição vasta ali sobre a mesa. Então a gente tem aqui um elemento que é o Haggadah de Pessah, né? É um livro ilustrado onde é mostrado toda a história e ali é contado para os filhos, né? O texto de Êxodo, ali capítulo 12, capítulo 13, o Senhor Deus já fala, né, que quando vossos filhos perguntarem que ritual é este, né, então a resposta do Senhor para que os pais dessem para os filhos é que era o sacrifício da Páscoa, né? Então todos os anos é repetido da mesma forma e é contado toda a história do que aconteceu com o povo de Israel por meio aqui deste livro, né, que chama-se Haggadah de Pessah. E aí nós temos uma travessa, né, de inox, ou pode ser também de um plástico rígido, chamado Keará. E dentro deste recipiente, né, desta bandeja, vamos dizer assim, os judeus colocam ali alguns elementos que vão simbolizar esses eventos que aconteceram lá no Egito. Então, por exemplo, tem uma mistura feita de maçã ali ralada, juntamente com nozes, com canela, com vinho, né? E que simboliza a argamassa que o povo de Israel fazia as construções ali no Egito. Tem também um copo de água com sal, que simboliza as lágrimas do povo durante esse período de muito sofrimento. Tem também um pedaço de osso que pode ser de cordeiro, né, simbolizando o cordeiro. Tem também um vegetal, que pode ser um salsão, que representa aquele hisopo que os judeus deveriam mergulhar dentro de uma bacia de sangue e passar nos umbrais e na verga das portas, como a Suzana bem colocou. E o matzá, que é este pão sem fermento. E aqui quero falar algo especial e bem interessante que acontece em todos os lares judaicos, todos os anos, em qualquer parte do mundo, eles fazem sempre da mesma maneira. Existe então, eles pegam 3 matzot, né, 3 pães, e temos este recipiente aqui, que é feito de tecido, né, bordado, muito bonito, né? E este tecido ele possui 3 compartimentos.
Então, em cada um dos compartimentos vai um matzá. Deixa eu pegar aqui o matzá. Então, o primeiro matzá vai aqui no primeiro compartimento. O segundo vai no do meio. Deixa eu tentar colocar aqui de maneira que vocês possam ver também. E o terceiro, obviamente, no último compartimento. E eles ficam, então, aqui dentro deste tecido aqui, muito bonito. Em determinado momento da celebração ali da Páscoa, o pai pega o pão do meio. Ele pega o pão do meio, o que ele vai fazer? Ele vai partir em duas partes. E o que acontece? Ele vai pegar uma dessas partes, vai enrolar em um guardanapo, né? Estou usando aqui um papel toalha, mas em um guardanapo. O outro volta para o compartimento onde estava. Vamos colocar ele aqui no meio. Deixa eu só achar onde está a abertura aqui do nosso tecido. Muito bem. E o que acontece com esse aqui que foi envolto no tecido? Ele é escondido. E aqui há uma forma, né, para até as crianças não dormirem durante o Seder de Pêssar, porque é muito longo, e vão brincar um pouquinho com as crianças. Ele é escondido em algum lugar da casa. As crianças fecham os olhos e é escondido em algum lugar da casa. E depois o que vai acontecer? As crianças vão procurar, né, e saem pela sala, em algum lugar, procurando, e a criança que encontrar, depois ela acaba ganhando um presente, ganhando um brinde. Então ela traz de volta esse pedaço do pão enrolado e ela vai devolver para o pai, o chefe da casa, e o que ele vai fazer? Ele vai devolver este pão, trazer novamente a presença dos amigos, dos familiares, de todos aqueles que estavam ali participando do Seder de Pêssar. O que acontece é que isto tem uma similaridade muito interessante com a pessoa do Senhor Jesus. Da mesma forma que os judeus quebram e repartem este segundo pão, o Senhor Jesus também, durante a Páscoa, no estabelecimento da ceia, da Santa Ceia, ele quebra então o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Né? E depois a instrução de que deveria ser comido. Da mesma forma, assim como o Senhor Jesus ele teve o seu corpo partido e ele associa ao pão sem fermento, da mesma maneira que o corpo de Jesus foi partido, ou foi imolado, ou foi sacrificado, morto por nossas vidas, o corpo do Senhor Jesus também foi enrolado. O texto dos Evangelhos diz que ele foi envolto em um lenço, em um lençol, porque assim era feito com aqueles que morriam, e Jesus foi escondido também no sepulcro. E depois de 3 dias, os Evangelhos dizem que, da mesma maneira que os judeus trazem de volta o pão partido, escondido, envolto num lenço, o Senhor Jesus também voltou novamente para o convívio dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus discípulos, porque ele ressuscitou. Os judeus não conseguem enxergar isso. Os judeus muitas vezes vão dizer: não, o primeiro pão do primeiro compartimento simboliza a nação de Israel, ou, por exemplo, vão dizer, o primeiro pão significa o Abraão, o segundo Isaac, o terceiro Jacó, os patriarcas. Mas por que Isaac seria cortado, partido? Não faz sentido. Mas quando nós entendemos que aqui há uma alusão à triunidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que de fato o segundo, o Espírito Santo, ou melhor, o Senhor Jesus, o Messias, ele foi o pão vivo que desceu do céu, foi partido, foi escondido no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou para junto dos seus. Isto é algo que está implícito, mas que tem tudo a ver com o Messias, com Jesus. Suzana, a gente tinha muito mais coisas para conversarmos, para a gente falar a respeito da Páscoa, mas o nosso tempo já esgotou e eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço.
e vamos convidá-la para estar presente em outros programas também, enriquecendo esses momentos e trazendo conteúdos e informações bíblicas e em relação ao povo de Israel, aos judeus. Estamos chegando ao final de mais um programa, queremos agradecer pela sua audiência, desejar aí a todos uma boa semana, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e sempre lembrando de vocês intercederem, orarem pelo povo de Israel, pelos judeus e pelos não-judeus também, para que nós venhamos, como igreja do Senhor Jesus, empenhar, desenvolver aquilo que é o nosso papel, que é evangelizar, falar a respeito e testemunhar de Jesus, tanto para judeus como também para gentios. Me despeço, dizendo a todos vocês, Shalom Aleichem, paz seja convosco.